meus queridos, sexta-feira, aula de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai continuar trabalhando a história de contos de fadas de Chapeuzinho Vermelho. Então, além disso, a gente também vai trabalhar alguns sinais de pontuação, ver para que cada um deles serve, tá certo? Então, prestem bastante atenção. Primeiro, vocês vão utilizar o material de apoio na página 13, a gente parou na aula passada na página 12. Hoje a gente vai trabalhar a página 13, 14, 15 e 16, tá? Primeiramente, vocês vão recortar esses personagens aí da página 13, na página 1 e 2 do material de apoio. Na página 1, tem essas imagens aqui, ó, bem pequenininha. Que tá aqui, mas de vocês é uma folha normal, tá? Porque o meu vem pequenininho. E essa daqui das frases, tá? Da fala de cada personagem. Então, presta atenção. Eu vou dizer qual personagem você vai colar e a frase que você vai colar ao lado, tá certo? Então, primeiro, vocês vão recortar, certo? Vai precisar apenas de uma vovó. E aí, o que sobrou? Vocês vão guardar, vocês vão brincar, vocês podem fazer um fantoche, fazer o que vocês quiserem depois. Mas a gente só vai utilizar uma vovó, tá certo? A gente vai precisar de 1, 2, 3, 4 chapeuzinhos e precisar de 3 lobos, tá certo? Então, vocês vão recortar aí uma vovó, 4 chapeuzinhos e 3 lobos, tá? Então, primeiro, no primeiro quadradinho tem personagem, aqui, ó. Personagem. Você vai colar aqui primeiro a vovó e vai colar a seguinte frase. Não tem as frases que vocês vão recortar também, vocês vão recortar todas as frases. Você vai colar a frase que tem assim, ó. Ó, minha netinha, que saudade. Então, você vai colar primeiro a frase que tem assim. Ó, minha netinha, que saudade. Então, você vai procurar essa frase. Primeiro quadradinho, cola a vovó e cola essa frase, tá? Segundo quadradinho, você vai colar a imagem de Chapeuzinho e a frase que diz assim, ó. Presta atenção. Oi, vovó, eu trouxe remédios e doces para você. Aí você vai colar novamente Chapeuzinho. Vovó, por que essas orelhas tão grandes? Você vai colar essa frase ao lado, tá? Então, recapitulando. Primeiro, cola a foto da vovó e cola a frase Oi, minha netinha, que saudades. Depois, cola Chapeuzinho e cola a frase Oi, vovó, eu trouxe remédios e doces para você. Depois, novamente, embaixo, Chapeuzinho. Você vai colar a imagem de Chapeuzinho e colar a frase Vovó, que orelhas tão grandes. Aí, agora, você cola a imagem do lobo, que fala assim É para lhe ouvir melhor, netinha. Aí, novamente, você vai colar na outra página, agora na página 14. Isso é na página 13, tá? Página 14. Você vai colar Chapeuzinho novamente e a frase, e esse nariz tão grande. Aí o lobo, cola a imagem do lobo e a resposta do lobo. É para sentir o seu perfume. Então, você vai colar a frase, é para sentir o seu perfume. Cola novamente agora embaixo o Chapeuzinho e ela falando o seguinte. E essa boca, vovó, tão grande? Aí você vai colar o lobo que responde assim. Bem, quer saber? É pra te comer. Feito isso, entenderam o que vão fazer? É como se fosse a parte em que Chapeuzinho chega na casa da vovó, tá certo? Aquela partezinha da história em que, vovó, por que essas orelhas tão grandes? Por que esse nariz tão grande? É mais essa parte da história que vai estar aí colado aí pra vocês, tá? Então, vocês vão colar esses personagens aí, tá? Ok? Só que na primeira, se vocês notarem, vocês podem ficar em dúvida se é o lobo. O livro vem dizendo que é para colar a vovó, o meu livro do professor, tá? Mas eu acho mais viável, eu falei para vocês aí, colar a imagem do lobo. Porque lembra que essa parte já é a parte em que o lobo já comeu a vovó, tá certo? Só que eu fico em dúvida
Se essa parte em que o lobo já comeu a vovó, ou é a parte que o lobo chega dizendo que é a Chapeuzinho e come a vovó. Eu acho que é a parte em que o lobo chega. Então, deixa do jeito que eu disse direitinho. Cola a vovó e a frase, tá? Porque essa frase aí aconteceu quando o lobo chegou, bateu na porta dizendo que era Chapeuzinho. E ela falou, ó, minha netinha, que saudade. Tá certo? Então, foi ela que falou. Quando o Chapeuzinho chegou, ele já falou de outra forma diferente, tá? Então, primeiro vovó e a frase, ok? Agora a gente vai para a próxima página, página 15. Preste atenção. Você colou os personagens, colou as frases que eu falei ao lado. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ver, vai ter algumas atividades para você fazer nessas frases que você colou, tá? É nas frases que você colou, não é nessa página 15 que você vai fazer. O que tá pedindo na página 15, você vai fazer na página 13, nas frases que você colou da página 13 e nas frases que você colou da página 14, tá certo? Primeiro tem assim, ó. As frases que você colou, identifique e pinte os sinais de pontuação. Então, já tem dizendo aí, nas frases que você colou. Identifique os sinais de pontuação solicitados a seguir. Primeiro, você vai pintar de vermelho todo o sinal que indica fala. Todo travessão que você encontrar esse sinal aqui, você vai pintar ele de vermelho, certo? Vou aqui virar de ladinho para vocês verem melhor o quadro. Então, pessoal, vocês vão lá na frase que você colou, vai procurar todos os travessões e vai pintar de vermelho. Esse sinal aqui que indica a fala do personagem. Então, toda a frase vai ter esse travessão no início, porque todos são falas do personagem. Então, você vai pintar todo, só o sinal, não é a frase inteira, é só o sinal, tá? E pega o travessão e pinta só o travessão todos os travessões de vermelho. Depois você vai pintar de azul todas as interrogações que indicam a pergunta que está acontecendo na frase. Por exemplo, vovó, por que essa orelha tão grande? Por que esse nariz tão grande? Termina com interrogação. Então, você vai procurar a interrogação e pintar de azul. Não é a frase inteira, lembrando, só o sinal. Você vai pintar de verde as exclamações, né? Então, bem, netinha, quer saber? É para te comer. No final, tem aqui uma exclamação. Procura onde tiver exclamação e pinte de verde. De rosa, os pontos finais, que termina com pontinho final, né? Que indica que a frase terminou, que indica o final de uma frase, ponto final de uma frase afirmativa ou negativa. De laranja, todas as vírgulas, que são as pausas que acontecem na fala, né? Então, oi, vovó, eu trouxe remédios e doces para você. Toda vez que a gente dá uma pausa na fala, a gente utiliza a vírgula. Então, você vai pintar todas as vírgulas de laranja. E para finalizar, você vai pintar de roxo todos os sinais, todas as reticências, que são esses 3 pontinhos aqui que indica que a fala do personagem poderia continuar, ou aquela frase poderia continuar, tá certo? A reticência indica isso, que são 3 pontinhos um ao lado do outro. Lembrando, tudo isso é nas frases que colou, certo? Não é para pintar aqui embaixo, tá? Que tem esses sinais aqui embaixo, não é aqui. São nas frases, procurar na frase e pintar, ok? Embaixo você vai só agora, no terceiro quesito, ligar os sinais de pontuação aos seus nomes, né? Procurar o nome travessão, segundo é interrogação, terceiro, exclamação, o quarto, ponto final, quinto, vírgula e o sexto, reticência. Gente, na linguagem oral, ou seja, na fala, a gente utiliza a altura da voz, né? Quando a gente quer algo mais forte, a gente vai, muda a entonação, as pausas, as expressões no rosto, vai modificando. Na escrita não tem isso. Na escrita não podemos contar com esses recursos. Então, a gente usa esses sinais de pontuação para lembrar, na hora de fazer a leitura, dessas expressões, dessas entonações, dessas pausas, dessas expressões, tá certo? Então, isso a gente usa esses sinais de pontuação que a gente vai encontrar
nas frases, no texto. Agora, para finalizar, a gente vai na página de 16, tá? 15 e 16. Lembra sobre sinais de pontuação? Encontre e pinte no texto o seguinte trecho. Você vai voltar lá no texto da página 13. Deixa eu só conferir. Página 9 e 10 do texto de Chapeuzinho Vermelho, da historinha, do conto de fada. E você vai pintar. Nada mal, agora eu vou ficar na cama esperando a sobremesa. Tá nessa parte aqui, ó, na segunda parte, na página 10, aqui, ó. Na terceira linhazinha aqui, ó, da página 10. Então, você vai pintar. Vai pintar. Tem a cor que é pra pintar? Não tem a cor, vai pintar com a cor que quiser, tá? Nesse trecho, o que o lobo está fazendo? Marque a resposta. Está gritando, pensando ou falando? Nessa parte aqui, ele está falando, gritando, pensando ou falando. Quando o balãozinho tem essas bolinhas aqui, é de pensamento. Lembra que a gente estudou isso? Então, ele está pensando. Que sinal de pontuação é usado nesse trecho do texto para indicar um pensamento do personagem? Que sinal de pontuação é usado nesse trecho do texto para indicar o pensamento do personagem? Se você olhar lá no texto, ele tem um sinaizinho aqui, ó. Aqui o que você pintou. Esses dois tracinhos em cima e finaliza com os dois tracinhos também aqui no final. Esses sinaizinhos se chama aspas. As aspas, que é dois tracinhos assim em cima, ele significa que é a fala de alguém ou o pensamento de alguém, tá? Pensamento que alguém pensou, a gente coloca esse aspasinhas aqui, ó. Começa com duas aspas e finaliza com duas aspas. Então, você vai escrever aí as aspas, tá certo? E vamos lá continuar. Para finalizar, você vai fazer esse quinto quesito. O texto que você leu é um conto de fadas. Com a ajuda do professor, marque a seguir as características desse gênero. No conto de fadas, pode contar ou não com uma presença de fadas? Sim. Nem todos vai ter fadas, mas pode contar, como tem que contar ou não. Então, pode ter que apareçam as fadas aí nos contos de fadas. O herói ou a heroína supera desafios, sempre tem os desafios dos problemas. Então, certo. Nunca aparecem príncipes ou princesas. Nunca não. Em algumas histórias aparecem sim. Então, tá errado, isso aí não marca. Pode começar com era uma vez? Sim. Pode começar com era uma vez, certo dia, num belo lugar, num lugar distante. O título do conto não se relaciona com nenhum dos personagens. Sempre. O título da história, Cinderela, vai ter a ver com a história de Cinderela. Branca de Neve, vai ser falando sobre Branca de Neve. Chapeuzinho Vermelho, você vê que fala sobre Chapeuzinho Vermelho. Patinho Feio, a história vai ser toda envolvida no Patinho Feio, certo? Então, sempre tem a ver. Pode terminar com e viveram felizes para sempre? Sim, na maioria das vezes. E foram felizes para sempre, viveram felizes para sempre, pode sim. O texto apresenta uma sequência de acontecimentos, começo, meio e fim? Sempre. Tem o começo, vai ter o problema no meio, né? Que vai ser o meio, e vai ter o fim, que é sempre com um final feliz. A maioria dos contos finais de fadas sempre termina com um final feliz, ou com o personagem principal sempre se dando bem, tá? Então, as únicas que vocês não vão marcar é que nunca aparece príncipes e princesas, pode aparecer sim. E o título do conto de fadas não se relaciona com os personagens. Tá errado, se relaciona sim. Ok? Na próxima aula a gente vai continuar vendo como é que inicia-se as histórias dos contos de fadas e trabalhar palavras com CH, NH e LH, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Caprichem e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau!